Muito bem, estamos de volta já no Estúdio B aqui com o Dr. Lindomar Araújo. Dr. Lindomar, cardiologista, tive o prazer de ser um daqueles que, quando ele esteve ainda no ensino médio, estive lá junto com ele também, compartilhando alguns conhecimentos, né? E segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, a cada 2 minutos, morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. Doutor Lindomar, boa noite, prazer estar lhe revendo e de volta ao Bora Conversar. Eu acho que é a primeira vez, não, é a segunda vez, né? Por isso que eu estou dizendo de volta ao Bora Conversar. Boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer estar mais uma vez aqui no seu programa e realmente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas os dados são preocupantes em relação ao infarto. Pois é, eu estou pescando aqui porque está dizendo aqui a incidência entre o público mais jovem vem aumentando consideravelmente. A situação se agrava, pois poucas pessoas sabem reconhecer os sintomas de um infarto. Isso aí já comigo já não tem problema. Eu sou PhD. Estilo de vida, sedentarismo, tabagismo, estresse, hipertensão arterial e diabetes formam aí um pacote dos principais fatores causadores da doença. Por que está acontecendo tanto infarto, doutor? Você acabou de responder. É exatamente isso. Para responder essa pergunta, por que hoje em dia a gente vê tantas pessoas morrerem de infarto? Basta a gente pensar quais são os fatores de risco que levam a pessoa a ter um infarto, sofrer um infarto. Existem uns fatores não modificáveis que a gente não pode mudar. A idade é um deles. Quanto mais idosa uma pessoa, maior a chance de ter um infarto. Sim. O histórico familiar, né, o componente genético, isso aí você não pode modificar. Mas tem uns fatores de risco que podem ser modificados. Aí vem diabetes, pressão alta, obesidade, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia, que é colesterol alto, tá? E se você olhar todos esses fatores, você precisa olhar para a população. 10 anos, 20 anos atrás e olhar hoje. As pessoas estão mais obesas? As pessoas estão mais sedentárias? As pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas? Então, esse componente todo aí faz com que as pessoas infartem cada vez mais e cada vez mais cedo. É realmente isso que está acontecendo. Estou conversando com o doutor Lindomar Araújo, cardiologista lavrense, falando sobre a incidência que tem aumentado, principalmente nos jovens, com relação à questão do infarto. A maior causa do infarto no Brasil hoje é o quê? Dentre esses aí que você falou. Hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes. Diabetes são os maiores fatores de risco, são esses. É uma bomba relógio, né? Diabetes é o seguinte, qual é a maior causa de morte no Brasil? As doenças cardiovasculares. Infarto e AVC, acidente vascular encefálico. E diabetes, pressão alta são os maiores fatores de risco. Pela maior prevalência de hipertensão, a pressão alta é o maior fator de risco. E não controlado. Infelizmente, a gente não tem programas efetivos de combate, de controle a esses fatores de risco que aumentam a chance de ter infarto. A gente vive num país, infelizmente, que a gente gosta muito, elogia muito as pessoas que tratam a pessoa que teve um infarto. Então, a pessoa que tem um infarto, tem um AVC hemorrágico e vai lá para o hospital em Barbalha, em Fortaleza, e tem um médico, um neurocirurgião, um cirurgião cardíaco que opera essa pessoa. Esse profissional geralmente é endeusado. Mas aquele profissional que está lá na base, ali, cuidando da pressão alta, na prevenção primária, infelizmente é pouco valorizado. E é um dos mais importantes. É mais importante. Essa medicina do Japão, os médicos trabalham para os pacientes não adoecerem. Aqui a gente trabalha tratando as doenças, é diferente. Infelizmente, o foco é outro. Essa incidência que eu falei com relação aos jovens é algo que assusta, porque
a cada dia que passa, essa incidência ela tem galopeado, né? Tem aumentado. E os jovens, muitas das vezes, são atletas, são, pelo menos, estão aí nessa vibe aí de poder fazer caminhada e tudo mais. Por que isso, fora a genética, tem acometido essa faixa etária? É isso que eu te disse. Se a gente olhar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você via todos os meninos, as crianças, os adolescentes, de forma geral, eram magros. É difícil você encontrar uma criança gordinha, obesa. Até tinha, mas era mais chamava atenção. Se destacava nas escolas. Hoje em dia, isso é uma realidade. Os meninos jogavam bola no meio da rua, andavam de bicicleta, corriam. Hoje em dia, infelizmente, não tem esse hábito, né? Sedentarismo, as crianças tudo obesas, comendo muito fast food, muito carboidrato. Crianças que eu acompanho com pressão alta e diabetes, com 12 anos de idade. Então, realmente, pelo esse componente de fatores de risco, crianças obesas, adolescentes obesos, sedentários, com componente ansioso muito grande, tá? Vidrado no celular. Então, realmente, esse perfil está mudando o cenário de infarto. Cada vez mais, a gente vê pessoas mais jovens sofrendo algum problema cardíaco relacionado a infarto. Eu me lembro que na residência médica, quando eu estava em Recife, eu vi um adolescente de 14 anos morrer de infarto. Isso é difícil acontecer. 14 anos realmente, mas eu vi. Mas, de forma geral, o que eu vejo na prática clínica, cada vez mais pessoas com 20 anos, 25 anos, 30 anos têm sido acometidas por infarto. Lá no Hospital do Coração a gente vê bastante, infelizmente. Eu sou testemunha ocular. Eu tinha um colega que jogava bola com a gente quando eu morava em Fortaleza, ali no Edson Queiroz, e esse menino tinha 17 anos de idade. Eu tinha nessa faixa etária também, 17, 18, 19. E o Ricardo era o nome dele. Ricardo estava jogando bola com a gente de tarde, tranquilo, normal, né? Um atleta e tudo mais. E quando eu estou em casa, tenho tomado banho, estou tomando o meu café da tarde, chega a notícia que o rapaz morreu. Aquilo ali chocou tanto aos amigos, como a família, como também a todo o bairro, porque era muito raro você ver um garoto, um jovem morrer de infarto, né? E hoje o negócio está aumentando a cada dia que passa. Tá aumentando. Alimentação, doutor? Sim, também. A alimentação, sem dúvida. Qual adolescente hoje que tem uma alimentação saudável? Difícil. Meu menino, Davi, vai fazer 8 anos, e ele foi para casa do coleguinha dele. Não. E a mãe do coleguinha ofereceu: Davi, você quer refrigerante? Aí Davi disse: não é saudável refrigerante. Ele não gosta de refrigerante. Mas assim, o hábito de tomar refrigerante devia ser proibido. Era para ser algo proibido, de tão ruim, danoso que é para o organismo. A quantidade de açúcar que tem dentro de um refrigerante, se as pessoas soubessem, então, as pessoas só conseguem tomar refrigerante por causa do gás. Quando a pessoa deixa um refrigerante aberto, ali, questão de 1 hora, 2 horas, que o gás sai, você não consegue tomar. Você vê que é tão doce, aquilo é tão enjoento que você não consegue tomar. Então, você só consegue tomar o refrigerante por causa do gás, que meio que mascara o efeito doce que tem ali. A quantidade de açúcar é absurda, é imensa. Então, a vida dos jovens hoje é essa: é refrigerante, é pizza, pastel, ninguém faz mais atividade física, todo mundo de moto para ir na esquina. E realmente o resultado é esse: obesidade, com sedentarismo, transtorno de ansiedade muito grande, e a gente vai ver cada vez mais a incidência desse infarto, infelizmente. Isso que você disse é verdade, o número é assustador, infelizmente a tendência é aumentar. Eu estou conversando com o doutor Lindomar Leandro, cardiologista lavrense. Eu hoje com a clínica aqui em Lavras da Mangabeira, vamos já falar da clínica, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os casos aqui na nossa região. Nós temos um hospital de referência que está em Barbalha, que é o Hospital do Coração, onde eu passei por lá uns
30 dias para poder fazer um check-up aqui uma retaguarda aqui no Velho Coração. E daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso. Vamos falar sobre como tem sido a frequência de pessoas na sua clínica, porque também é uma referência, né, da gente ter aí essa quantidade de pessoas. Aqui, a toda hora, a todo instante, a gente vê, olha, fulano de tal faleceu. Faleceu de quê? Do infarto. Ou seja, isso está assustando as pessoas e a gente tem que se cuidar. Preste atenção, viu? Copia o homem. Deixa refrigerante de lado aí. Aquele refrigerante zero de açúcar, dá para tomar, não? Tem menos açúcar, ou não tem açúcar, pelo menos é o que dizem. Mas tem mais sal. Tem mais sal. Tem mais sal. Então, realmente, quem é hipertenso não é uma boa ideia. Tá vendo? A papocar lá da minha galeria. Refrigerante zero, nem a pau também. Já já a gente volta com o Lindomar e a gente quer mandar mensagem? Manda aqui, ó. Nós temos aqui o nosso WhatsApp 997999638. Quer tirar alguma dúvida aí da sua família? O meu caso é genético, né? Já vem da avô, avó, mãe, pai, filho, Espírito Santo também. Então já vem da genética, tá no DNA. Mas tem pessoas que são acometidas durante a vida aí, né, com relação a problemas cardiovasculares. Já já a gente volta com o Lindomar falando mais sobre essas incidências que estão realmente assustando. E você, mandando a sua mensagem, a gente vai repassar aqui, ele vai responder na hora. Segura aí que eu volto já já aqui no Bora Conversar. Muito bem, estamos de volta. Já são 7 da noite, mais 47 minutos. Agora sim, de volta. Começou a chegar aqui as perguntas para o Dr. Lindomar. Antes das perguntas, deixa eu colocar um aqui que eu acho que é importante. Tratar de doenças cardiovasculares aqui na nossa região, quando se fala em doença cardiovascular, a primeira palavra que vem é o Hospital do Coração em Barbalha, que é um hospital referência. Eu digo isso porque já estive lá, é realmente um cuidado muito bom. O atendimento lá, o doutor Lindomar também trabalhou lá, ou trabalha ainda, fazendo algumas consultas e tudo mais, tal. Na região é realmente a referência com relação a esses problemas? Eu sou suspeito para falar do Hospital do Coração, porque desde estudante que eu frequento o Hospital do Coração, trabalho lá hoje, e eu vou te dar um exemplo só. O Hospital do Coração, ele é coligado junto com o Santo Antônio, a mesma coisa, né? E dias atrás, 3 meses atrás, aproximadamente 4 meses, eu recebi uma ligação daqui de Lavras, do Dr. Nilton Dantas. Não. E o Dr. Nilton me ligou para falar de uma paciente da zona rural, uma paciente carente que estava com tumor cerebral, um tumor grande, e essa senhora carente em casa e chorando, com dor de cabeça e aguardando para ser operada, para fazer uma cirurgia. E a fila é muito grande, né? E ele me ligou e pediu para eu ver com o pessoal lá se a gente podia fazer alguma coisa. E eu fui falar com a gerente lá, a Alice, pessoa maravilhosa, e expliquei a situação, mostrei o laudo da tomografia. Ela, de prontidão, já ligou para o cirurgião, neurocirurgião. Com 1 semana, 2 semanas, essa paciente aqui, Laura, estava operada, lá no Hospital do Coração, lá no Santo Antônio, tá? Então, assim, estou falando desse caso da neurologia, da neurocirurgia, mas a quantidade de vezes que isso já aconteceu com a cardiologia não dá para contar. O Hospital do Coração, ele fez agora 22 anos, essa semana teve uma missa, uma celebração, e o serviço que ele tem prestado para a região é uma coisa imensurável, uma coisa assim maravilhosa. É muito, muito bom. Hoje no Hospital do Coração nós temos 3 cirurgiões cardíacos, temos 3 hemodinamicistas que fazem cateterismo, tem eco, tem teste ergométrico, enfim, nós temos praticamente tudo que precisa para para resolver os problemas cardíacos, as doenças cardíacas. Excepcionalidade, um ou outro caso precisa mandar para Fortaleza.
Muito bem. Chegando aqui as perguntas, o Alcides. E aí, repórter? O Alcides está dizendo aqui. Pergunta aí ao doutor Lindomar a diferença de dores do infarto com crise de ansiedade, que a pessoa sente um aperto no peito e pensa que vai infartar. É difícil, Alcides, responder essa pergunta. E isso é um problema nas emergências dos hospitais. Porque existem alguns pacientes que têm um transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, tem uma síndrome de pânico, que os sintomas que eles têm é muito semelhante a uma dor de origem cardíaca. Eles têm aperto no peito, passa mal, sudoreico, atendi vários casos já. Chego no hospital dizendo que eu vou morrer, e geralmente são pacientes jovens, e aí vem a família em cima, aquela confusão, aquela apreensão, e nem sempre é fácil a gente distinguir. Precisa, muitas vezes, ser examinado por um médico experiente em emergências e também associar exames complementares, um eletrocardiograma, para ver se tem uma alteração, realizar uma troponina, que é um exame de sangue que detecta infarto, para ver se tem uma alteração. Alguns exames para você ver se resolve. Por exemplo, eu vou citar uma paciente que eu atendi, exatamente como eu disse. Dor no peito, chegou chorando, gritando, a família em pânico, vou morrer, vou morrer. E eu fiz uma medicação, diazepam, intravenoso, em 1 minuto acabou a dor dela. Então, realmente, não era infarto, eletro normal. Tá? Mas é importante saber, assim, dor no peito. Dor no peito, quem não teve, vai ter. Não existe uma pessoa que não tenha tido dor no peito. As características que chamam a atenção para que você, se você tiver uma dor no peito, vai ter um dia, que são sinais de alerta, que podem ser de origem cardíaca. Como é a dor? A dor, normalmente, é no peito, nessa região aqui, retroesternal, mas pode ser do lado esquerdo, do lado direito. Tipicamente, é uma dor em aperto. Muitas vezes os pacientes fazem esse, doutor, é uma dor aqui, ó. Eles fazem esse sinal aqui, que a gente chama de sinal do Levine ou Levine na medicina, uma opressão, um aperto no peito, que por vezes ela vai para o braço, ou para o pescoço, para a mandíbula, ou para as costas, muitas vezes associado a sudorese. Se você vê um paciente com dor no peito e suado, vá para o hospital. Sudorese é suando, suar, como se tivesse um balde jogando ali. Sudorese profusa, como se fosse uma tampa de uma cuscuzeira. O paciente está bem. Abriu um chuveiro em cima de tu aí. Então, se você vê alguém com a dor no peito, suado, leve para o hospital. Esse é um sinal de alerta. Então, são essa dor irradiando para o braço, ou para a mandíbula, que é por queixo, associado à falta de ar, realmente vá para o hospital, tá certo? Procure seu médico, de preferência procure um cardiologista quando tiver acesso, para fazer uma análise, para fazer um eletrocardiograma, para ser melhor examinado. Doutor Lindomar, uma curiosidade aqui. Um jovem infarta e um idoso também infarta. Quem tem mais chance de morrer dos dois? O jovem. E é incrível, né? Porque eu quando eu soube disso, eu digo, não, tem alguma coisa errada aí. Isso é verdade. Mas por quê? Que o jovem... As artérias, as coronárias, são as artérias que levam o sangue para o músculo cardíaco. Quando uma dessas artérias ela entope, ela obstrui, a pessoa tem um infarto. Então, o que acontece? Nós temos as 3 principais artérias do coração e, ao longo do tempo, da vida, vai se criando outras artériazinhas pequenas, outros ramos, que a gente chama de colaterais, artérias colaterais. Então, normalmente, quando a pessoa é mais idosa, já tem várias artériazinhas pequenas ali. Então, se uma fechar, obstruir, essas outras podem suprir, mesmo que parcialmente, essa obstrução. O jovem já não tem isso. Olha aí, tá vendo? Aí você fica dizendo, tu tá velho. Aí nessa. A grande profissional, doutor Lindomar, quem tá mandando aqui é Iracema Gonçalves. Vereador Titio Lobo tá dizendo, boa noite, Paulo. Parabéns para você e toda a sua equipe. Abraço a todos os seus ouvintes do seu programa. Abraço aí, doutor Lindomar. Professor Raimundo Bento tá ligado com a gente também. Cirlane Holanda, boa noite, Cirlane. Jaine Sena, boa noite, Paulo. Assistindo aqui do Sítio Patos.
Minha amiga Maria do Céu Ricarte Silva, lá em Juazeiro do Norte. Boa noite, Céu. Alberto de Araújo Cavalcante. Doutor Alberto, gente da melhor qualidade. Ele está dizendo assim, nem tão jovem mais. Este ano são 17 anos por Lavras da Mangabeira. Ele está se referindo ao que eu tinha falado sobre ele, né? Doutor Alberto é o nosso defensor público. Cícero Luiz do Sítio Macacos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cícero. Boa noite, a nossa Mangabeira está de parabéns com uma farmácia muito boa. Está falando da Superfarma. A Caliane Caldas, ligado também com a gente. Boa noite. Ô, Volos, dá para botar o outro aqui para mim? Mariana Crispim. Olá, boa noite. Boa noite, Mariana. Cristiana Belo, ligada com a gente também. Vicente Dourado Pinheiro. Olá, boa noite. Boa noite, Vicente. Muito obrigado aí pelo carinho. Odalícia Viana, boa noite. Boa noite, Odalícia. Leuda Belo, boa noite a todos. Cândida Brito, estou assistindo também, ligado com a gente. Cândida, um abraço. Fátima Bispo, boa noite. Marcos Vinícius Mesquita de Carvalho. Eu não vou dizer o resto, porque se é Carvalho é bom. Boa noite, mais um programa de qualidade. Parabéns, obrigado, primo. A Francisca das Chagas, do Nascimento Oliveira. Paulo, boa noite. Mande aí um alô pro meu esposo Geraldo Dutra. Somos naturais de Lavras da Mangabeira. É o Geraldo Dutra radialista? Se for, um abraço aí, o velho do Chapeuzão, como era conhecido, Geraldo Dutra. Como é conhecido, né? Maria do Céu Ricarte, ligado também com a gente. Dormências nas pernas, doutor. E braços. São problemas de coração ou o nível de cálcio muito baixo no organismo? Não, normalmente dormência nas pernas não está ligada a doenças cardíacas. Tem uma série de doenças que podem provocar isso, né? Diabetes com tempo pode provocar essas dormências, parestesias nas pernas, problema de circulação, obstrução arterial, venosa. Normalmente, e aí vem calcificação com a idade, mas normalmente não está ligado a doenças cardíacas. Vamos lá, tem mais gente ligado com a gente aqui. José Evandro da Silva Figueiredo, professor Erisvaldo, um abraço, parabéns, Paulo, sempre trazendo as informações para as comunidades de Lavras em tempo real. Um abraço. Gilberto Gomes, sempre ligado com a gente. Boa noite, Gilberto. Deixa eu ver aqui, Gilberto Gomes, sou do Arrojado, mas moro em Itajaí, Santa Catarina. Um grande abraço, pessoal, os lavrenses aí em Itajaí. Severina Salvani, também ligado com a gente. Boa noite, Severina. Rosalina Alves, Eugênio Gomes, pessoal ligado com a gente. Valdízia Freire. Doutor Lindomar, me tire uma dúvida. Tontura em idosos, sendo que a pressão está normal, não sente mal, está só tonto ao levantar e baixar a cabeça. Isso tem a ver com problemas cardíacos? Ou é uma... Como é o nome que a gente chama? Labirintite. Labirintite. Paulo, eu tenho um grupo do WhatsApp que eu participo, de uns cardiologistas de Recife, que uns colegas meus trabalham em Recife, Caruaru, e eu perguntei a ele esses dias se estava aparecendo muito problema de tontura no consultório deles, porque no meu, de 3, 4 meses para cá, eu não consigo contar a quantidade de paciente que está chegando com essa queixa de tontura. Não é assim, é fora do normal a quantidade de gente está apresentando tontura. E eu não sei se é sequela de Covid, não sei o que, ninguém sabe, mas a incidência está aumentando de forma assustadora. Inclusive, hoje atendi umas 5 pessoas com tontura, ontem também. O paciente idoso, muitas vezes, aí você tem que avaliar, cada caso é um caso. Como ela falou, a pressão normal, por quê? Porque, às vezes, pacientes que estão com hipotensão podem ter tontura, isso é verdade. Mas os pacientes idosos... Pressão baixa. Mas os pacientes idosos, principalmente aqueles que fazem uso de algumas medicações antihipertensivas para pressão, podem ter essa tontura, principalmente quando muda de posição. Esse paciente está sentado e levanta rapidamente. Assim que acorda, se levanta. Isso aumenta muito a incidência de tontura, tá? E, assim, uma coisa errada que os médicos fazem é, tontura, tome Labirin, tome Vertix, toma uma medicação para todo mundo. A recomendação é que seja examinado pelo médico,
Aí já eu sei que é mais difícil, mas principalmente um otorrino, que seria um médico especialista para avaliar isso, porque às vezes se encontra alguma alteração nos cristais do ouvido, que tem manobras de fisioterapia, que pode ajudar bastante. Mas assim, existem alguns casos, infelizmente, que é muito ruim a resposta. Eu digo isso por minha mãe tem um problema de tontura, uma vertigem há 10 anos ou mais, e a gente já foi para neurologista, já foi para Recife, Fortaleza, fez ressonância, várias medicações. Infelizmente, a melhora é muito pouca, a dela. Então, cada vez mais a gente vê essa incidência e alguns casos melhora com fisioterapia, alguns casos melhora com remédio, mas outros casos nem tanto. Tem que avaliar individualmente. A labirintite pode ser aí algo que tenha a ver com isso, não é não? Porque a labirintite ela deixa a pessoa realmente tonta, né? Eu tive um problema de audição, aliás, tem um problema. Não tem um radialista que trabalhe com som, o Vaulus, por exemplo, que trabalha com som também, é surdo esse rapaz. Ele tem hora que ele aumenta aqui o volume aqui, aí... sabe, que fica altamente ensurdecedor aqui. Mas ele nem aí. Então, as pessoas tendem a ter problemas de audição, né? E às vezes isso provoca... Sim, e exatamente isso que chama a atenção quando você deve procurar um otorrino, que é quando, juntamente com essa tontura, tiver sintomas, perda de audição, diminuição, né, da acuidade auditiva, esse piado no ouvido, mamãe chama de cigarra no ouvido, esse piado no ouvido, tá? Então, está associado a distúrbios no ouvido, tá? Dona Toinha, é uma cigarra mesmo. Eu vejo quando ela aparece aqui no meu ouvido aqui, mas não tem dado problema comigo, não. É verdade ou é mentira? É verdade ou é folclórico? Nem mentira. É verdade ou é folclore, é lenda, de que a gastrite simula uma dor de infarto, não? É verdade. Existem inúmeras causas de doenças que simulam infarto, que a gente chama de diagnóstico diferencial. Por que quando a pessoa que vai para o hospital, a gente logo tenta descartar o infarto? Não é infarto, porque é o mais grave, é o que mata. Mas, assim, gastrite, problema muito comum de refluxo gastroesofágico. Pessoas que têm refluxo, têm aquela queimação no estômago, no esôfago, aquela pirose que vem na boca, aquilo ácido. Às vezes é fácil distinguir, dizer que, não, isso aqui é um refluxo, mas às vezes nem tanto, tá? Então, tem que ser examinado, às vezes a gente solicita endoscopia para verificar, mas... É uma pilorezinha? Pois é. Então, assim, gastrite, principalmente com refluxo, dor na vesícula, pode simular um infarto, né? Uma colecistite, qualquer dor nessa região aqui, da parte superior do abdômen até o queixo, a mandíbula, pode simular um infarto. Estou conversando com o Dr. Lindomar Leandro, ele é cardiologista aqui de Lavras da Mangabeira. Dr. Lindomar está em Lavras da Mangabeira agora de maneira um pouco mais frequente, porque ele instalou uma clínica mais voltada para essa área, que é a área dele, aqui na rua Antônia Moreira de Oliveira, ali bem vizinha a Superfarma ali, em frente à BR-230. E eu perguntava para ele aqui em off, ou seja, na hora que estava no intervalo, se a incidência de pessoas acometidas com infarto aumentou durante esse tempo que está aqui. Tem quanto tempo a clínica do coração? A clínica está com 9 meses, vai fazer 1 ano, mas atendendo aqui em Lavras já está com uns 6 que eu estou atendendo. Certo. Com a chegada da clínica, como é que o senhor tem visto isso? Porque normalmente é assim, quando morre uma pessoa, morreu de quê? Foi um infarto. A clínica tem uma frequência maior, não? Tem, bastante. Infelizmente, a gente só procura se cuidar quando acontece algo com a gente ou com alguém próximo, muito próximo, né?
E às vezes, realmente, infelizmente, a gente vê casos de pessoas que falecem aqui na nossa cidade, principalmente jovens. Isso assusta as pessoas e as pessoas, nesses acontecimentos, procuram bastante o consultório. Infelizmente. Eu lembrei agora dos fatores de risco, que a gente não se cuida, que a gente não... Esses dias eu atendi um colega nosso daqui de Lavras, uma pessoa conhecida, que tem uma história de um cansaço, e ele foi lá semana passada para o consultório. Eu atendi, examinei, fizemos eletro, fizemos teste ergométrico, fizemos ex, eu fiz uma avaliação nele e ele, olha, seu problema de cansaço não vem do coração. Agora, eu examinei você, o seu pulmão está numa situação crítica. Do nada para acabou. Está muito ruim seu pulmão. Aí ele disse, doutor, olha, eu fumei durante 30 anos. A coisa que eu mais me arrependo na vida. E eu, pessoa conhecida, próximo da gente, e hoje em dia ele está fazendo acompanhamento com a pneumologista, que é uma médica de pulmão lá do Iguatu, e com o pulmão assim, bem comprometido por causa do cigarro. Fumou durante 30 anos e hoje disse que não sabe por que fez isso, e hoje não pode ver uma pessoa perto dele fumando. Agora, não é ele, infelizmente é a gente, nós só temos a cultura de se cuidar depois que realmente acontece alguma coisa. Pois é, aí essa pessoa tem que lembrar que a fatura chega, né? Quando meu pai fumou durante 30 anos, né? E meu pai jogava bola, 62 anos jogando bola, correndo mais do que muito menino. Quando ele parou de jogar bola, teve um infarto, teve um AVC, o médico, no segundo AVC o médico disse, se você tiver o segundo AVC, você papoca com linha, carretel e tudo. Teve o segundo AVC, teve o terceiro AVC, teve o quarto AVC, e ele era atleta, né? Eu acho que suportou por conta disso também. Mas fumou muito, né? Tanto ele como minha mãe. Os dois faleceram de infarto, né? E aí, realmente, a conta chega. A gente acha que não chega, não, mas a gente tem validade, né? Ninguém vai ficar para semente, a gente vai realmente tendo aí a nossa validade se acabando, e aquilo que a gente fez quando era jovem pode interferir aí num futuro próximo ou mais distante, né? O João Bezerra está dizendo assim, boa noite, Paulo, muito bom programa, muito bom esses esclarecimentos aqui do Sítio Batalha, Janiel também aqui do Sítio Batalha. Odilon Germano, boa noite, Paulo. Quero parabenizar o médico Lindomar por o bom atendimento e pelo bom cardiologista que ele é. Foi ele que receitou os remédios de uso afetivo, é assim? Depois que passei por um processo cirúrgico no Hospital do Coração de Barbalha, e aonde passei por 3 infartos. Epa, ganhou de mim, hein, bichão? E recebi 2 stents. E breve estarei voltando à sua clínica aí em Lavras da Mangabeira para fazer novos exames e fazer uma avaliação para dar uma olhada, né? Confio muito nele e parabéns aí. Quem está mandando para você é o Odilon Germano, tá ligado com a gente. Seu paciente, né? Nós. Deni Alves, tá ligado com a gente também. Tidinha Bispo, boa noite a todos. Muito bom. Doutor Lindomar, tem o meu respeito. A Marieda, agente comunitário de saúde, também ligado com a gente. Boa noite. Vicente Charles, também ligado com a gente. Vicente Charles diz, sou lavrense, moro no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo programa. Vicente, obrigado aí, um abraço a toda a colônia lavrense aí, o pessoal que está no Rio Grande do Sul, né? Vivendo aí num clima melhor do que o nosso aqui, porque aqui é calor. Se bem que nós estamos na época do inverno já chegando por aqui, a temperatura já dá uma caída aí. João Gabriel Pinheiro, boa noite, Paulo, quero saber do médico aí, se esses casos de infarto e muitos casos de tontura que estão acontecendo no Brasil, será que é algum problema referente às vacinas da Covid? Aí também tem a santa paciência. Mas eu vou deixar para o especialista, diga aí, doutor. Paulo, o Brasil, ele é o país, eu acho que é a maior referência do mundo em vacina. Antes dessa Covid, quando tinha uma vacina para alguma coisa, todo mundo corria.
A gente nasceu tomando vacina. Tomando vacina. Esqueça essa pandemia. Antes da pandemia, vacina para gripe, qualquer vacina, todo mundo corria e não havia nenhuma contestação. Recentemente, misturaram muito vacina com política, infelizmente. Entrou um debate político misturado com vacina, não só no Brasil, em muitos países, e isso confundiu bastante as pessoas. Infelizmente. Em relação a isso, só quero dizer uma coisa. Eu tomei vacina, tá? Eu aconselho a quem está ouvindo o programa, tiver a oportunidade para tomar a terceira, quarta, quinta dose de Covid, contra a Covid, tome. Se surgir uma outra vacina, tome. Não é pré-candidato a presidente nem a deputado que teste essas vacinas, são pessoas sérias, tá certo? Existem estudos, mas existe muita desinformação. Você lê uma mensagem do WhatsApp, vendo que teve uma pessoa nos Estados Unidos que morreu por causa da vacina. Pronto, a partir disso você acha que a vacina é insegura. Recomendo bastante que tome as vacinas. Todo e qualquer dado sobre infarto, sobre AVC, qualquer problema relacionado a vacinas, não acredite. Pode acontecer? Pode, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu tomei a imensa maioria, para não dizer 100% dos médicos que eu conheço, professores, preceptores, que estão entre top médicos do Pernambuco, lá de Recife, todo mundo tomou vacina. Então, o seu Francisco, lá do sítio tal, não vai tomar a vacina porque acha que faz mal. Tá? Então, assim, eu entendo o medo, entendo a apreensão por essas informações que chegam no WhatsApp, tá? Isso prejudica muito essas desinformações, mas eu aconselho que sempre que tiver oportunidade, tome vacina. Eu tomei a quarta, eu tô doido para tomar a quinta dose, né? Da vacina. Júnior, lá do Sítio Sossego, um abraço, Júnior, obrigado aí pelo carinho da audiência. Os fake news são enormes, né? Com o avanço das redes sociais, o que foi disseminado aí de fake news com relação à vacina da Covid, né? Eu tomei 4 doses da Covid, não peguei a Covid nem para coçar o dedo. Interrompendo, Paulo, falar em Covid, uma coisa bastante frequente que a gente escuta assim, fulano de tal tomou 3 doses e pegou Covid. É o seguinte, a vacina, o intuito da vacina não barrar a infecção por Covid. Mas o principal intuito é diminuir a incidência, a quantidade de casos graves. Então, se você observar, recentemente, muitas pessoas que tiveram Covid são casos leves. Uma torcezinha, passou 3 dias, 5 dias ali tossindo, dor na garganta, um desconforto. Qual foi a última vez que a gente viu um paciente grave aqui na nossa região, nosso município, entubado, morreu com Covid? A gente não vê. Muito provavelmente, e eu acredito nisso, boa parte dessa mudança de parâmetro desses sintomas, dessa gravidade, é por causa da vacina. Certamente. E quem não teve, né, uma pessoa próxima a você acometida de Covid que faleceu? Tem aqui na minha frente, né? Valus, a mãe dele foi acometida de Covid. Tua mãe tinha quantos anos, Valus? 69 anos, paciente do Dr. Lindomar. E tinha tomado vacina, né? Não tinha tomado a vacina? Não tinha chegado ainda as vacinas, né? Foi logo no começo que estourou aí a pandemia, não deu tempo Lizia tomar a vacina e, infelizmente, a exemplo dela, tem muitas pessoas. Mas é como o doutor Lindomar está dizendo, depois da 4ª dose, da disseminação de que você tem que tomar a vacina, olha, eu vou dar um exemplo aqui, eu tomei as 4 doses, não peguei nada, nenhum estágio, né? E a gente sabe que as vacinas da Covid, por exemplo, ela não tem 100% de eficácia, mas ela ameniza a pancada, filho, sabe? Na 4ª dose, vocês têm uma dorzinha na garganta, né? Você tem aí uma febre, alguma coisa, mas nada que lhe leve para a UTI, né? Para você ficar internado no hospital, você pode até passar um dia lá no hospital, depois você fica aí para casa, né? O Valdo pegou na 2ª, né? Tomou a 2ª dose, pegou. Ou seja, todo mundo poderia pegar, dependendo da quantidade de vírus aí do Covid que está no meio do mundo aí.
Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a clínica do Dr. Lindomar. O que é que tem na clínica do Dr. Lindomar que pode dar a todos nós lavrenses e a você que está aqui na região o direito de dizer assim, vixe Maria, bem pertinho de nós tem ali uma clínica que pode dar um suporte legal pra gente nessa área do coração. Segura aí que eu volto já já. Agora sim, de volta aqui pela sua... Ó, tá vendo como ele aumentou? Ele tá com problema de audição. Leva ele lá, doutor, para dar uma geral nele aí. Dá uma geral lá no Vaulus, para ver se ele melhora dessas oiças dele, né? A Clínica do Coração, como eu disse, fica ali em frente à BR-230. Doutor Lindomar tem dado um suporte. Aliás, o prefeito Ronaldo da Madeireira tem lhe perturbado um bocado, né? De vez em quando chega lá um pedidozinho. Aliás, nem só o prefeito de Lavras, não. Eu acredito que muitos prefeitos aqui têm lhe ocupado, entre aspas, pedido aí a sua ajuda, né? Sim. O prefeito, vez por outra, entra em contato para saber de algum paciente ou saber de algum detalhe, de algum exame que eu solicitei, né, para ele tentar agilizar. E realmente é bem frequente, mas isso é uma coisa muito boa, né? Isso é um bom sinal. Doutor Lindomar, me fale sobre a clínica. O que é que nós temos lá na Clínica do Coração, aqui que o doutor Lindomar comanda? O que é que a gente pode encontrar? O que é que o paciente, o que é que o lavrense ou a você que está aqui na região pode encontrar lá na Clínica do Coração? Paulo, essa semana que passou, aconteceu uma coisa que eu vejo que realmente a gente faz a diferença, tá? Eu tenho uma paciente que eu acompanho, uma senhora, já está com 5 anos que eu acompanho essa senhora, e ela teve um desmaio. Ela desmaiou e a família me ligou, foi para o hospital e chegou bem no hospital e liberaram, teve alta e foi para o meu consultório, porque eu ia estar aqui, né? E eu atendi, e ela estava bem, realmente. E eu achei estranho aquele desmaio, da forma que aconteceu, da forma como foi descrita. Subitamente assim? Subitamente, apagou. Que eu acompanho ela há 5 anos, mais ou menos, e nunca teve histórico, nada disso. Achei estranho e solicitei alguns exames. Entre eles, eu pedi que ela fizesse um Holter, tá? O Holter é um aparelhinho pequenininho, muito pequeno, que são 3 fios aqui, que você coloca, um aparelho muito pequeno na cintura e o paciente vai para casa. Para que serve o Holter? É o seguinte, às vezes você vai para o consultório e você está com aceleramento no coração, só para citar um exemplo. Na hora que você está lá no consultório, que você faz o eletrocardiograma, não está sentindo nada. Então você fez o eletro está normal. Você consulta com o médico e vai para casa. Quando chega em casa, à tarde, à noite, aí vem o aceleramento. Nessa hora, você não consegue ver, porque você não está fazendo o eletro. Então, esse aparelho, ele fica vendo os batimentos durante as 24 horas. Todos os batimentos. Você coloca 8 da manhã e vai no outro dia... E quando o bichinho dispara aqui, né? Não, ele não dispara não. Fica só uma luzinha, mas não tem nenhum bip, nada não. E aí é o seguinte... E eu solicitei que essa paciente fizesse esse exame. Quando foi à noite, ela apagou novamente. Sendo que foram mais ou menos 2 minutos desacordada, sem nada, sem resposta nenhuma, sem pulso, sem nada. Deram como morta. E ela estava com o aparelho. E aí foi para o hospital, chegou bem no hospital. Sem queixa nenhuma, tá? E eu disse, olha, a gente vai saber, com certeza, se esse desmaio dela foi causado pelo coração. Isso eu garanto que a gente vai saber. E aí entregaram, a menina foi lá, minha secretária foi lá no hospital para retirar o aparelho, levou para a clínica, a gente pegou os dados, eu tenho um chipzinho que você envia para um especialista, cardiologista especialista só em arritmias. E eu liguei para ele e ele falou comigo, olha, a senhora teve um ataque cardíaco ventricular e uma fibrilação ventricular. O que é uma fibrilação ventricular? Para quem acompanha futebol, viu que aquele Eriksen, aquele jogador que apagou no campo,
morreu, entre aspas, ressuscitou, reanimaram ele com choque, chocado, ela teve exatamente aquilo. Ela ter voltado sem choque nenhum no sítio foi um milagre. E esse negócio está gravado no exame dela. Isso é uma coisa rara de encontrar. Por causa desse exame, está aqui, estão com exame, estão com laudo, fiz o encaminhamento, ela está internada, aguardando vaga para ir para Fortaleza, com indicação de implantar um marca-passo e um CDI, que é diferente, não é só marca-passo, não. O que é um CDI? É um cardiodesfibrilador implantável. Resumindo, é uma coisa que dá choque. Na hora que ela se precisar, se tiver essa arritmia, o próprio aparelho dá um choque nela. Então, assim... Negocinho meio caro, não é não? Esse CDI? Assim, meio não, é muito caro. Só faz em Fortaleza, mas faz pelo SUS. E a gente está tentando acelerar tudo e tá... Então, assim, quando é que isso ia acontecer, o negócio de ser flagrado aqui para um exame desse, aqui em Lavras, aqui na região, não, difícil de acontecer. Então, assim, através desse, claro que eu não fico feliz pela paciente ter sofrido um negócio desse. Mas todos nós ficamos felizes porque você é bem atento. Mas a gente teve a sorte de indicar esse exame e de flagrar isso aí e encaminhar ela para esse procedimento. Através disso, assim, vem a certeza que a gente está fazendo alguma coisa em benefício da nossa cidade. Está tentando, assim, aumentar o nível da medicina daqui. E é isso que a nossa clínica dispõe. Você vai para a clínica do coração hoje, primeiro, que eu acho mais importante, você tem consulta com um médico especialista. Isso. Tá? Você tem consulta com um médico especialista. E aí tem os exames complementares. Você tem eletrocardiograma, você tem Holter, que foi esse exame, você tem um mapa de 24 horas, aparelhinho que bota no braço para ficar verificando a pressão de 15 em 15 minutos durante as 24 horas. Exame chato, mas muito efetivo, muito bom. Você tem ecocardiograma, ultrassom do coração. Nós temos teste ergométrico, exame da esteira, melhor esteira que existe da cardiologia, que é dos colegas que está aqui com a gente. Tá? Então, assim, essa estrutura que nós temos aqui, se você procurar nessas cidades aqui vizinhas, As Alegres, você não vai encontrar em nenhuma. Então, a gente tem certeza que, assim, dentro do possível, a gente tem contribuído para uma melhoria da atenção à população e, cada vez mais, a gente quer evoluir. Doutor Lindomar está atendendo quais são os dias? Terça e quarta. Terça e quarta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Nelzinho. Nelzinho entrou no clube do Bolinha também, né? Manuel Leite, meu amigo Nelzinho, entrou no clube do Bolinha, foi atendido aí pelo doutor Lindomar, tá mandando um abraço para você. Nelzinho botou estente, não? Botou estente também, né? Entrou no clube. Um abraço, Nelzinho. Mandar um abraço para Irani e Pinta, aqui na rua Cearinha Ferra, agradecer ao prefeito Ronaldo pela atenção com a rua. Sim, tá sendo feito lá o saneamento básico, aliás, o saneamento acho que já foi feito, está faltando só o calçamento que deve estar sendo iniciado daqui a uns dias. Doutor Lindomar, eu sei que daqui a pouco você vai papocar lá pro lado do Cariri. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para minha amiga Cecília, está dizendo assim: nossas congratulações ao doutor Lindomar, Lavras da Mangabeira, de parabéns com um ótimo cardiologista e sua clínica. Cecília Gonçalves, esposa aí do nosso amigo Carlos de Olavo, que também passou lá pelas... Aliás, tô para ver quem não passou lá pela clínica do Dr. Lindomar, né? Então isso é bom, isso dá para nós, lavrenses, de maneira particular, que estamos aqui mais próximo do Dr. Lindomar, uma tranquilidade, porque a gente tem aqui... Era bom se ele tivesse aqui de domingo a domingo, porque aí a tranquilidade era maior, mas pelo menos 2 dias na semana. Não é que o coração... né? O infarto vai esperar, não. Mas já tá abreviando aí. Quem sabe, num futuro bem próximo, ele possa estar aqui conosco a semana inteira. Agradecer a sua presença aqui no Bora Conversar. Você vai já pegar na estrada aí, que a estrada seja tranquila até a sua chegada. E agradecer pelas informações. Eu sempre procuro o Lindomar para poder trazer esses detalhes que muitas pessoas me param
Um colega meu, radialista, aqui de Várzea Alegre, faleceu em Fortaleza, e eu me lembro muito bem que eu chegava, ele já sabia que eu tinha sido operado, né? E ele chegava na entrada ali do Castelão, dentro, já próximo da entrada dos jogadores, e ele procurava: Paulo, rapaz, me diz aí, como é que tu sentiu essa dor? Eu digo: macho, tu tá sentindo alguma dor? Se tu disser, vai logo atrás de um cardiologista e tudo mais, e o cara morreu do coração, né? Ou seja, quando foi procurar foi tarde demais, infelizmente. Acontece não só com ele, mas com muitas pessoas. Obrigado, Lindomar, pela sua presença. Paulo, um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, né? Vários colegas que assistiram a outra vez que eu tive aqui elogiaram bastante. Tá? Só terminar dizendo que realmente a mensagem é essa, que as pessoas se cuidem, pratiquem atividade física, melhore a dieta, tá? E assim, dentro do possível, a gente fica muito feliz pelo resultado do nosso trabalho aqui em Lavras. Sempre que a gente pode estar fazendo alguma coisa. Só para citar um exemplo. Dia 31 de dezembro desse ano, não, do outro, eu estava aqui em Lavras quando um colega ligou que a mãe dele estava no hospital com o coração batendo a 160 batimentos por minuto. Está com ataque cardíaco, bem acelerado mesmo. E realmente eu estava aqui e fui ao hospital. Tá? E chegou lá, a gente pegou um acesso venoso dela e fez uma medicação na veia para baixar, para reverter essa arritmia, adenosina. 1, 2, 3 vezes eu já estava preparando o desfibrilador para chocar ela, para dar um choquezinho no peito mesmo, para reverter a arritmia. Então, assim, é um procedimento que muitas vezes o médico que está na emergência não tem esse preparo para fazer esse atendimento. Às vezes, dependendo do tipo de arritmia, que a gente procura, e sempre que dá, não só pessoalmente, mas vez por outra, eu recebo ligação dos médicos aqui de plantão, mandando eletro para mim, relatando isso, e a gente dá a orientação de como proceder com aquele paciente. Na grande maioria das vezes, graças a Deus, tem um resultado muito bom. Só terminando, parabenizar o doutor Diego, doutora Natália, assim, são pessoas que têm a minha admiração. Eu vejo o quanto é importante o empreendimento desse num distrito como Mangabeira. Eu digo isso porque eu atendi essa semana um paciente de 92 anos. E ela disse: doutor, muito obrigado pelo simples fato de eu não ter que sair daqui para ir para o Juazeiro do Norte. Então, assim, quando eles fazem um empreendimento desse, estão ajudando a população. Muito obrigado, Paulo, e a gente está à disposição.